Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prete, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, pediatra, neonatologista, empreendedora, minha noivinha e mãe do meu cachorro. Não tô beliscando ele. Não tá beliscando, uma apresentação 100% livre e espontânea pressão. Foi bem no trava-línguas, hein? Foi bem, Você viu? Bem, aqui Sejam já tá dominado. bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do DesconstruCast, um episódio muito valioso hoje, muito diferente. Muito valioso e muito especial pelo nosso convidado que tá aqui, Stefano Badan, que é médico, cirurgião geral, urologista, um fellow em uro-oncologia pelo Hospital Albert Einstein, recém-concluído aqui. E tive o prazer de compartilhar 4 anos e meio quase da minha vida junto com esse mestre aqui, já que a gente fez residência junto no IANSP. E agora tá aqui no nosso podcast. Prazerzão ter aqui, mestre. Prazer o meu tá junto com vocês de novo. A gente sabe que não é tão fácil se encontrar. Se encontra menos que a gente gostaria. Pra gente ter uma agenda junto, a gente teve que marcar um podcast pra botar o papo em dia. Tipo isso. E hoje a gente vai trazer um tema que é super pedido, né, pra gente. E é uma super dúvida na hora de escolher a residência. Que é qual a diferença entre a formação em um serviço público e um serviço particular. Hoje aqui a gente tem 2 convidados que têm diferentes visões, diferentes trajetórias. Eu não sou convidada não, viu, meu filho? Uma host e um convidado, Tô né? brincando. Que o Stefano passou pela residência do pelo fellow do Albert Einstein, pela residência do IANSP, que é um hospital convênio, junto comigo. A Gabi passou pelo HC, que apesar de ter convênio na residência dela, é 100% SUS. Então aqui a gente vai compartilhar os lados positivos e lados negativos de cada um desses tipos de serviço. Isso aí. Vai ser muito legal e já sabe, né? Compartilha esse episódio com quem precisa ouvir. Com quem tá na dúvida, né? Porque o que eu sinto é que o pessoal tem muito essa coisa de não, mas eu vou prestar prova pra hospital particular, eu não vou ter mão. Vamos quebrar esse mito? Ou então, eu vou fazer um hospital que é 100% SUS, nossa, eu vou ter muita mão. E não é bem assim que funciona na prática, né? Exatamente. E, Stefano, você que acabou de sair da residência do fellowship do Einstein, cara, o que você notou ali de diferença entre o IANSP e a formação no Einstein nesse último ano que você passou? Tá. Bom, então assim, a gente estava até debatendo aqui um pouco mais cedo, né? Eu acho um grande diferencial do Einstein é justamente essa fusão do público-privado, né? Confesso que ainda precisamos, eu não preciso conhecer, eu desconheço um serviço que é 100% privado e tá aí entre os melhores que eu conheço. Conheço bastante serviço, tenho conhecido em diversos serviços, tanto só SUS, tanto esse misto de SUS e privado, e como o IANSP. Convênio, que é o IANSP, né? Que é o IANSP. Mas acho que, bom, eu fiz faculdade em Jundiaí, lá era tudo SUS, né? Ah, legal essa visão. Mas é interessante, quando eu estava no internato, lá inicialmente tinha um hospital regional e no meu último ano construiu, só que era municipal e tal. E aí depois construiu o regional com incentivo do Estado. Então assim, depois indo pro IANSP, que tem mais recurso, depois indo pro Einstein, que tem mais recurso. Você foi galgando ali de 100% SUS, foi escalonando. Einstein, né? Assim, que a gente sabe que onde tem mais recurso, a gente consegue fazer uma medicina melhor, acho que não tem muita dúvida. Mas a gente também sabe que tem ótimos serviços públicos 100% SUS, que também são ótimos serviços. Sim. Né? E o que a gente estava conversando mais cedo, que é muito interessante esse serviço do Einstein, é essa fusão do público-privado. Que eu acredito que se fosse 100% a residência no Einstein, não sei se seria tão boa quanto ela é hoje. É uma residência, a urologia em si, que é a que eu tenho contato, não tem 10 anos. A gente sabe que é uma das melhores que tem. Temos outras grandes, boas, não só em São Paulo, né? Isso é interessante também. Quanto mais pessoas você conhece, você vê que existem muitos profissionais qualificados, bons, né? Muitos serviços bons. Mas é bom que a gente está bem relacionado, né? Então, isso acho que é um diferencial. Vocês já devem ter citado aqui nos outros podcasts que para se tornar uma pessoa de referência, acho que um dos pilares é estar bem relacionado, né? Sim.
Bom, mas voltando na sua pergunta, uma das grandes diferenças eu acho que é o IANSP, é minha casa, né? Nossa casa. E é verdade, mais um IANSPiano aqui, né? Então, sem clubismo aqui nesse sem podcast. clubismo. Então, assim, tenho maior orgulho de ter feito lá. Também, além de ser um puto hospital, eu acho que eu conheci pessoas incríveis lá, vocês fazem parte disso. E, putz, adoro lá. O fato de a maioria das pessoas serem de fora de São Paulo também ajuda a gente a tornar uma pessoa. Uma casa, uma família, uma grande família. A gente sempre fala isso, mas que o clima é muito bom. E assim, acho que puxando já essa sardinha, né? Todo mundo, mas eu também já conheci o Stefano, por mais que eu fizesse pediatria, porque isso é uma característica, acho que, do hospital, do serviço. Todas as especialidades têm relação entre si, porque um roda na pediátrica, porque a gente roda no ambulatório da otorrino, da ortopedia, Então, acho que todo mundo se conhece meio que por isso. Nos outros serviços, no HC, por exemplo, é um hospital gigante, tem 1 milhão de especialidades, mas não é assim que funciona. A gente não tem tanta interação com os residentes das outras especialidades, né? E a característica da nossa casa. Mas onde eu queria chegar aqui, o IANSP, por mais que com o tempo eu tenha visto que está ficando um pouco mais didático e mais ter mais esse lado educativo, ele é um serviço que, por si só, é um serviço mais assistencial. Um serviço mais de educação, né, que a gente chama. Por mais que eu acho que na urologia que eu tenho contato, a gente tem amigos em comum, e eu acompanho bastante. A gente vê que esse lado mais educativo está cada vez mais inserido. A essência do IANSP é um serviço mais assistencial, né? Então é menos, como o pessoal fala, é menos desse lado educacional, né? Pesquisa, publicação, Sim. não é um grande diferencial do IANSP, né? Exato. Inclusive a gente estava no congresso agora, o serviço do Einstein, os residentes estavam todos lá, porque o serviço meio que parou, ficou mais as urgências, enquanto o IANSP não conseguiu isso, porque demanda também. A demanda é diferente e não sei nem se é demanda, mas eu acho que a essência cultura, do hospital, não é só urologia, é o hospital mesmo. É o hospital. É um ser mais assistencial, talvez não pode parar, talvez depende de outras coisas, né? Mas acho que a essência do serviço, acho que o Einstein a residência do Einstein, pelo que eu vejo, ele foi construindo, buscando um serviço com foco na educação, entendeu? Academicismo. Academicismo, essa palavra que eu estava procurando. Então, eles levam muito a sério isso, né? Então, assim, inclusive, o IANSP tem ótimos profissionais, o Einstein também tem ótimos profissionais. Inclusive, a gente tem colegas que trabalham nos dois. Interseção. Só que, assim, se tem um cara muito bom que vai pro serviço do Einstein e ele não se adapta a essa questão acadêmica, ele é convidado a se retirar. É bem simples. Porque lá não é para ser assistencial e educação. Não é. Eles trabalham muito, é uma residência super puxada. Então, aconteceu mais de uma vez já, esse ano aconteceu também, de uma pessoa entrar na residência e acabar saindo. Isso é bem comum na área cirúrgica, né? Cada um tem seus motivos, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas eu não sei se as pessoas que vêm buscando um serviço privado, você acha que vai trabalhar menos? Eu acho que não é por aí. Legal. Esse é um baita ponto. Exatamente. Isso é algo que a gente tinha conversado bastante entre nós ali. A pessoa, vai no Einstein, né? Acho que vai ser das 8 às... O serviço será... Fica tomando um cafezinho Nespresso ali no... Tipo, não é bem assim. No centro cirúrgico. Comidinha boa, na verdade. Você já tá desconstruindo aí essa ideia. Copenhague. Não é assim. Então, assim... Não é só escolher o público ou o privado. Eu acho que na hora de escolher, são vários fatores, né? Na verdade, que a gente tem que escolher. Talvez no próximo tópico a gente fale da questão de ficar em São Paulo ou não, mas eu sempre acho que não tem certo e errado, tá? Eu acho que tem que ver o que você quer, onde você quer chegar. Óbvio que você acabou de sair da faculdade, você não é mais uma criança, né? Mas muitas vezes você ainda não decidiu se você quer ficar no grande centro, se você não quer. Inclusive, hoje em dia a gente está cada vez mais tendendo a se especializar, ainda mais no grande centro. Mas na minha época, quando eu passei na residência de cirurgia geral, eu passei no IANSP e passei na Unesp, em Botucatu.
E foi uma semana horrível de indecisão, ainda mais para um libriano. Eu tive dor de cabeça, literalmente, para tentar escolher. Mas no fim, escolhi ficar em São Paulo e acabei indo pro servidor e não me arrependo. E sempre que possível, eu acho que a gente tem que tentar pensar no longo prazo. Acho que é alinhar, né? Alinhar suas escolhas de agora com o que você quer lá pra frente. E aí, acho que entra até a questão de você, na hora de você escolher as provas que você vai prestar. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre falo pra quem me pergunta. Porque eu tô na dúvida se eu presto, sei lá, um hospital muito, muito, muito do interior, porque, sei lá, minha tia mora lá. Vou ficar mais próximo da família, vou ter mais qualidade de vida. Então, mas às vezes não é nem isso. Você para e pergunta, faz uma pergunta muito simples pra pessoa que tem essa dúvida. Você quer ficar nessa cidade? Você construiria sua vida lá? Não, imagina, não. É só porque assim, lá vai ser talvez um lugar que eu passe, né? Mais fácil. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Então, tipo, cara, nem presta. Sim. Se não é uma coisa que vai estar 100% alinhada com o que você quer pro futuro, por mais que pra você chegar ali, pra você estar naquele local, isso te exija mais tempo de estudo, mais dedicação, enfim, mais qualificação. Se você realmente não se vê lá no futuro, nem vai, nem presta. Não compre uma bengala que você não vai usar, né? Exatamente, porque daí depois, se você passa, você fica naquela, putz, mas passei. E se ano que vem eu tentar de novo e não passar? Mas, entendeu? A minha irmã prestou prova ano passado e ela queria dermato. E é uma situação parecida com a gente, né? Que veio de uma cidade menor. Sim, exatamente. E tentou vir para um grande centro. Exatamente. Uma especialidade concorrida. Concorrida. E ela veio pra mim e falou, você acha que eu presto aqui em Santa Catarina? Eu falei, é uma resposta muito simples. Ela tá aqui. Ela tá na Unifesp. Você acha que eu presto em Santa Catarina? Eu falei, qual o motivo de você prestar em Santa Catarina? Você quer ficar aí? Não, mas é que é mais fácil de passar. Eu falei, então, mas você quer ficar aí? Não. Eu falei, então pra que você vai prestar? Exatamente. Pra que você vai gastar sua energia? Mudar seu foco de estudo? Porque lá no Sul, hoje em dia, a maioria é ENARE, as provas são diferentes. Pra que você vai fazer isso? Dividir seu foco pra uma coisa que não está condizente com o que você quer pro seu futuro. Não, realmente, pensando por esse lado faz todo sentido. E eu acho que quando você vai escolher, é isso que você falou. Não é só escolher entre público e privado. É escolher entre a formação que aquele local vai te dar, o local onde você vai estar inserido, as pessoas que vão estar ali do seu lado, como você falou, do networking. Então, eu acho que é uma decisão que tem vários pontos, né, a ser considerados. E não simplesmente, vou fazer um público porque eu vou pegar mais mão, vou fazer um privado porque eu vou, entre aspas, bem aspas, trabalhar menos. Porque não trabalha menos, não. Cara, eu vou fazer uma analogia aqui do que o Stefano falou, que é o seguinte, quando eu era mais novo, eu jogava um jogo chamado Need for Speed. Também jogava. E aí você tinha que escolher os carros, e cada carro tinha lá suas características, né? Então, velocidade, frenagem, dirigibilidade, enfim. Tinha uns pontos lá que, quanto mais rápido o carro era, mais difícil era você dirigir e tudo mais. Escolher a residência é tipo isso. Você vai escolher o seu serviço, não existe um serviço que tem tudo. 5 estrelas em todos os negócios. Com certeza. Então vai ter o serviço que, cara, tem um maior volume cirúrgico, mas você vai ter menos academicismo. Tem um serviço que tem um clima muito bom, mas talvez, cara, a carga horária seja mais puxada. Sim. Então você tem que escolher aquilo que é mais importante pra você. Então, cara, se você quer seguir o caminho de pesquisa, o caminho de publicar bastante, de às vezes ter uma inserção ali já num local que você quer trabalhar, acho que parece uma super opção. Ou não, você tá buscando o maior número de volume de cirurgia e, sei lá, você quer ter mão, você quer ter volume porque você quer trabalhar com porta aberta, você quer trabalhar em emergência. Talvez o Einstein não seja esse local. Então, é você olhar essas características de cada serviço e você falou muito bem, né? Não existe uma escolha errada ou uma escolha certa. Talvez a escolha que seja certa pra você seja diferente da escolha que é certa pra mim. Sim. E acho que é muito mais, voltando, é muito mais que o público privado. Você tem que ver quem que tá, assim, quem são as pessoas que trabalham no público ou quem são as pessoas que trabalham no privado. E outra coisa que eu falo assim, você pode muito bem não estar naquela instituição mais conhecida de todo, isso vocês já devem ter conversado bastante, que o que faz a residência muitas vezes é o residente. Concordo, totalmente, tá? Mas, tipo, eu fui de Jundiaí, depois fui pro IANSP, e agora tô no Einstein, tentando continuar lá. Mas assim, por um lado, sim, quem faz a residência é o residente.
Por outro lado, quanto mais bem relacionado você tá, se você tá ao lado de pessoas interessantes, inteligentes e bons profissionais, é mais fácil. Aquilo vai te puxar pra vai te cima, puxar né? pra cima. É natural. Exatamente. Vamos voltar pra faculdade, né? Você acha que seria mais fácil estar onde eu estou agora? Se eu tivesse feito uma faculdade aqui em São Paulo, talvez uma universidade maior. Se for pegar, tipo, todo mundo que fez Jundiaí, ou essas outras faculdades particulares que não sejam na capital, é um pouco mais difícil fazer essa trajetória. Se eu pegar todos... O salto é um pouco maior, o salto né? é um pouco maior. Mas não que te impeça. Não, né? E acho que ninguém te impede de nada, né? Acho que você tem que acreditar em você e ir até o fim, onde você acredita. Que só depende de você. Mas as chances vão aumentando, né? Então, quanto mais bem relacionado você tá, acho mais fácil de você chegar onde você quer. Então, acho que vale a pena o esforço de tentar estar num lugar melhor. E não acho que estar num lugar privado não acho que é isso, estar no público ou estar no privado. Uhum. Sabe que tem ótimas instituições públicas, ótimas instituições privadas. Uma diferença importante é recurso. Para nós, cirurgiões, ter recurso, ter material para operar fundamental. É fundamental. É divisor de água, né? É divisor de águas. Mas é importante também de passar por todas as fases. Não adianta você dar um instrumento super tecnológico para uma pessoa que não sabe o básico de anatomia. Não adianta ter cirurgia robótica se o cara não sabe usar o bisturi, Exatamente, né? Enquanto os robôs não dominarem tudo, não sei quando vai até agora, quem opera o robô é o cirurgião. Ainda é, e não adianta. A gente estava discutindo isso no congresso agora. Você tem um instrumento ótimo num profissional não qualificado. Uhum. Né? Então, eu vou, sei lá, não sei, uma faculdade, uma residência particular que tenha tecnologia, mas não adianta. Você vai ter que se dedicar muito. Não é à toa que eu acabei de falar. O pessoal lá da residência trabalham pra caramba. Não sei se trabalham menos que os crianças, não sei, eles não têm plantão noturno igual a gente tinha que dormir lá. Todo dia alguém tinha que estar lá. Mas eles trabalham muito, sim. Chega muito cedo, vai embora muito tarde, até por conta dessa parte acadêmica. Tem outras demandas, né? Demandas. Além da assistência. Exatamente. Não que seja, igual você falou, eles não são 5 estrelas em tudo, mas são outras demandas. Mas, rapidinho, vou te interromper. Tem um ponto que eu acho que muitas vezes o que frustra o residente não é ele trabalhar muito. É no que ele tá trabalhando. Uhum. Porque isso era uma frustração que eu tinha no IANSP. Que muitas vezes eu sentia que eu tava trabalhando muito, tava passando muito tempo no hospital, mas eu estava fazendo coisas que me estimulavam um pouco. Uhum. Então, quando, sei lá, tinha muita burocracia que a gente acabava resolvendo no IANSP, cara, eu falava, puta, será que eu sou realmente a pessoa que deveria estar fazendo isso, ou eu estou fazendo isso porque eu estou suprindo uma outra pessoa que não está tão comprometida com o trabalho dela como deveria estar? Um exemplo era função de agendamento de paciente, de ligar para marcar a cirurgia. Pelo pouco que eu conheci de outros serviços, existem pessoas, não médicas, que ficam responsáveis dessa parte para que o residente ele possa estar focado naquilo que mais importa para ele, que é estudar, aprender, atender paciente, colocar a mão na massa. Você sentiu essa diferença lá? Dessa questão de gestão, de organização do hospital e o que isso impactou ali na sua visão de formação? Isso realmente é bem diferente. Eles têm bem menos função burocrática, né? Isso é muito melhor dividido, né? Eles são, lá na urologia, eles são bem menos residentes, né? São 2, né, por ano. São 2 por ano, Mas as divisões de tarefas é muito diferente, é muito mais homogêneo. Tanto é que o R5 lá trabalha talvez tanto quanto, não é? Talvez, acho que não é igual, são funções diferentes, mas talvez tanto quanto o R3, é isso que eu tô querendo dizer. O R4 trabalha muito, o R5 trabalha muito. E todos têm suas funções burocráticas. Sempre tem, né? Acho que toda residência. Mas assim, isso é um ponto importante, não só na residência, mas em hospitais mesmo. A enfermagem faz muita função burocrática, né? Eles têm enfermeiras, né? Você trabalhou no Vila, trabalha no Vila, então você sabe muito bem isso. A enfermagem lá faz muito parte do serviço, da marcação de cirurgias, marcação de
de consultas, de retornos, etc. E então, essa questão é muito mais organizada. Porque, assim, isso eu acho que como tudo na vida, se você quiser fazer tudo de tudo, você não vai conseguir focar no que é mais importante. Exato. Então, isso realmente é um ponto que eles são fora da curva. Eles conseguem tirar umas funções que não deveria ser do residente e colocar para uma secretária, para uma enfermeira responsável para isso, ou os chefes, os próprios chefes, né? Tem que assumir algumas responsabilidades que algumas residências eles acabam passando para os residentes. E como eles não têm toda essa sobrecarga burocrática, eles acabam conseguindo focar mais na urologia. Exato. E aí esse é o ponto, né? Porque onde é mais importante o residente estar se desenvolvendo, né? Sim. É mais importante ele estar lendo o artigo que saiu do tratamento, participando de rodas de congresso. Discussão. Porque muitas vezes o residente do IANSP está sobrecarregado e o residente de outro serviço está sobrecarregado porque ele está fazendo coisas que são pouco relevantes para a formação dele. E naturalmente ele deixa de focar em coisas que seriam mais relevantes. Sim. Mas aí que tá, acho que a gente estava conversando sem ser por fora aqui. Não é só o público privado, a gente sabe muito bem que a cultura poderia ser maravilhoso se funcionasse como foi desenhado. Total. Então, o legal do Einstein é isso. O Vila lá, o Vila, MBOI, é do SUS. E a gente também vê essa grande diferença do MBOI e do Vila. Explica um pouco melhor para o pessoal que não conhece como que é essa gestão aí do... Então, assim, lá eles têm 2 hospitais do SUS que é gerido pela Sociedade Israelita Brasileira, né? Isso. Só que no Vila Santa Catarina, além de ter um pouco mais de recurso, muito mais recurso ingerido, o Einstein gerencia mesmo, assim. É meio que 100% o Einstein gerencia. A equipe, né, as reuniões que a gente participa. Agora, as reuniões do Morumbi são as mesmas. O Morumbi é o hospital privado, 100% privado. Então, as reuniões são as mesmas, a equipe, pelo menos na ANEL, né? A equipe, eles tentam... Sim. Tem gente que trabalha nos 2 hospitais, eles tentam dar uma... Resumindo, tem o Morumbi, que é o Hospital Einstein clássico, particular. Que é o particular, particular. Existe o Vila Santa Catarina, isso. que é um hospital 100% SUS, mas com gestão particular. Isso. E que faz um trabalho surreal. Que também e o MBOI Mirim, isso. Que é no mesmo modelo do Vila. Só que aí tem muito mais... Tem muito mais a mão do município do que do próprio Einstein. Ah, legal. Então o Vila é diferente do MBOI. Isso, é bem completamente. Diferente. É um hospital, acho que é um hospital bem maior, né? É bem maior, mas é um pouco mais afastado. Eu tô querendo falar da gestão. Então, assim, é muito mais a gestão do que o serviço público privado. Sim, na área cirúrgica, na clínica também, mas precisa ter recurso, cara. Então, assim, se não tiver um material mínimo ali pra fazer uma cirurgia que é minimamente invasiva, que é o que a gente tá tendendo a fazer cada vez mais. É a realidade, né? Óbvio, a gente tá muito longe de ter cirurgia robótica para todo mundo, materiais endoscópicos de primeira por todas as especialidades, mas se tiver uma boa gestão, e outra coisa que é muito interessante de lá, é a pesquisa. Eles valorizam muito a pesquisa. E quando você vê que quanto mais pesquisa você faz, você consegue ter uma autocrítica, uma leitura do seu serviço. Porque você consegue ver onde você está pecando e onde você está indo bem. Porque você consegue estudar seu serviço. Por exemplo, a gente tem os tumores de bexiga, de próstata, de pênis, testículo, etc. Então, por exemplo, bexiga, que é um tumor muito recorrente e é um pouco mais agressivo, a gente precisa ter um acompanhamento de perto, o tempo não pode se estender muito do tratamento, do diagnóstico ao tratamento. Você fazendo pesquisa, você consegue fazer a leitura dos seus pacientes, o segmento dos seus pacientes. Então... ver a taxa de recorrência, se está batendo com a literatura. Se a gente indica um exame, se o paciente faz o exame, se ele volta para ver... No tempo previsto. Basicamente, você tem uma auditoria do seu serviço. Né? Exatamente. Só que dos próprios médicos. E aí você consegue você mesmo fazer uma autocrítica. Óbvio que precisa ter alguém capacitado para isso. E a gente tem um grande líder lá, que com a ajuda de muita gente, consegue fazer bastante pesquisa. E recentemente a gente estava levantando um dos trabalhos e viu uma questão que não estava indo tão bem. E aí vamos começar a investir para melhorar essa questão. E se você tem um serviço muito mais assistencial, que você não faz pesquisa
baseada nos seus pacientes, no segmento do seu serviço, você não consegue muito ter. Essa noção É o do que que você está precisa ser dizendo, melhorado. que é um ponto fundamental de gestão em saúde, é você trabalhar em cima de indicadores, né? Exatamente. Cara, isso vale para gestão em saúde, isso vale de estudo para residência, inclusive essa é uma das principais armas que a gente utiliza aqui no Mentoria Sim. Residência, que é, pô, como é que você sabe se você tá indo bem ou mal naquele serviço, né? E vocês Como é que fazem isso muito bem, né? Como é que você sabe se tá indo bem ou mal na sua preparação de prova? Uhum. Cara, você tem que olhar ali os indicadores, então números, objetivos, vai falar, ó, a taxa de recorrência média na literatura de câncer de bexiga é de X%. Quanto tá no nosso serviço? Ah, tá X% mais 10. Pô, peraí, o que a gente tá pecando? A gente tá pecando no acompanhamento, a gente tá pecando na terapia de BCG, enfim. E aí você consegue tomar decisões baseadas não no, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que eu tenho que ir pra cá, não. O número é esse, a resposta é essa, o caminho é esse. Pronto. Se você não tá avaliando isso, você tá seguindo ali no piloto automático. Isso vale pra saúde, isso vale pra estudo. Inclusive, se quiser conhecer mais do programa Mentoria Residência, o link tá aqui na descrição do episódio. Sempre rola. Uma propaganda, só que tem que ser com contexto, né? Eu tenho dado. Mas no Vila opera robótica? Uma dúvida. Sim. Inclusive Caraca. faz parte do programa do Fellow. Eu tô lá, inclusive, ainda. Eu comecei a operar, assim, lá. Isso é outra coisa que eu queria chegar. Isso que eu ia perguntar, da robótica. Então, assim, ó, no meu Fellow, por exemplo, eu não vou pro MBA, eu ficava no Vila e no Einstein, tá? No Einstein são pacientes 100% particulares. A gente até levou um ou outro paciente do Vila para operar no Einstein, a robótica. Teve alguns casos assim. Mas são casos selecionados e em protocolo de pesquisa, tá? Isso é importante frisar. Só que assim, lá é muito mais difícil. Isso em qualquer hospital, né? Um médico levar seu paciente particular e deixar você operar o paciente dele, né? Assim, ainda mais, a gente vê isso muito na urologia e na ginecologia. Na a gente tá lidando não só com o câncer, que várias especialidades lidam, mas na próstata, por exemplo, que é o câncer mais frequente. A gente tem que lidar com a cura do câncer, mas também com continência e potência sexual. Então, assim, é natural. Super sensível, né? É natural eles não deixarem a gente operar. E tem a influência da técnica cirúrgica nesse desfecho, né? A gente sabe disso. Aí, assim, o legal do robô é isso, que às vezes você tem até os dois consoles, você tá operando igual quando tá aprendendo a dirigir. Tem você dirigindo e aí o instrutor do lado, ele consegue assumir na robô, a gente consegue fazer isso também. Mas então, mesmo sendo privado, eu não operei os pacientes dos meus chefes lá no Einstein. Né? Lá no Vila, óbvio que eu tinha os meus chefes do meu lado ali, fazendo uma vistoria e corrigindo tudo que eu pudesse fazer que não tivesse perfeito. Mas, sim, no Vila a gente tinha o robô, tem o recurso lá, mas foi lá que a gente começou a aprender e curvar. Então, assim, desmistificando essa questão de que é só o privado que é bom, né? Óbvio, você tá num serviço do SUS que tem recurso, ou o IANSP que tem recurso, é bom, mas você pega um serviço que é só particular, vai ser mais difícil você pôr a mão. Tem recurso? Tem, mas você tem essa limitação. Aí você vai num serviço 100% SUS, às vezes fazem pesquisa pra caramba e conseguem recurso da pesquisa. Agora a gente tá vendo o pessoal lá da USP Ribeirão, que eles têm robô também, entendeu? E é baseado o chefe de lá falou, de parcerias público-privadas. Eu acho que esse é o caminho. A UERJ também tem esse modelo. Então, acho que esse é o caminho das melhores instituições. A gente vê isso, acho que fora do Brasil, essas parcerias público-privadas é o que tende a levar os melhores serviços. Sim. Mas é que as pessoas se prendem nisso, né? Público-privado. É muito mais que isso. Se prendem em caixinhas, né? E aí, o particular é ruim que você não toca a mão, o público é bom porque você tem mais negócio, o particular é bom porque tem mais recurso, o público é ruim porque tem menos recurso. Não existe esses extremos, né? Quando você vai dessa busca para os extremos, provavelmente você vai tomar uma decisão não baseada em todos os fatores que você tem que analisar. Mas eu acho que a grande mensagem que você está passando aqui é que existe uma oportunidade de você ter um pouco do melhor dos dois mundos, né? Sim.
De tipo, você ter o benefício de você ter o contato e ter a autonomia de... Sim. Porque a gente não tem jeito, né? Principalmente pensando em residência cirúrgica, você precisa colocar a mão na massa, senão você pode ver todos os vídeos, você pode ver todas as técnicas, Sim. você pode ter Se você não for o fazer. robô de última geração, se você não colocar um pouco a mão, óbvio, no momento certo, com treinamento, com acompanhamento, você não vai conseguir se desenvolver. E da mesma forma, não adianta você colocar a mão sempre, se você tá só fazendo cirurgia aberta. Sim. Isso é um dado, isso é algo importante. Muito mais do que operar um monte, é operar com qualidade. Né? E isso a gente escuta bastante. Esse é um Faz ótimo todo ponto. sentido. Esse é um ótimo ponto. Pegar algum gancho mais clínico, vai estar difícil. Não tem problema, a gente tá... Mas acho que vocês também. É muito mais importante, em vez de você receber 100 bebês, 100 bebês na UTI neonatal, você pegar um que tá lá com dificuldade, que talvez tenha, sei lá, que precisa reanimar, não sei, e você tenha alguma orientadora, uma preceptora capacitada que vai saber fazer as coisas adequadas, nos momentos adequados, com as drogas adequadas. Fazer um parênteses aqui rapidinho. Quando eu passei no IANSP, eu passei num hospital pediátrico lá no sul também, né? Que era só um hospital infantil. Gigantesco. E aí vieram os críticos da época. Nossa, mas você vai largar um hospital 100% infantil para fazer um hospital geral, que tem uma quantidade de leitos de pediatria muito menor e que você não vai ver tanto caso de doença XYZ. Cara, eu ouvi uma coisa de uma ex-chefe minha que foi o seguinte: para você aprender a tratar uma pneumonia, você não precisa ver 200 pneumonias. Sim. Você precisa ver uma bem feita. Se você conduzir 5, você ser responsável pelas 5, cada uma vai ter uma evolução diferente, cada uma vai responder a um tratamento diferente, cada uma vai ser conduzida de um jeito diferente, porque isso é a medicina, isso é o bonito da medicina, cada paciente é um paciente. Você vai aprender a manejar. Você vai aprender o que você tá fazendo. Então, tipo, eu acho que essa ideia travada de que, tipo, não, se eu tiver num hospital com 1000 leitos, eu vou aprender muito mais. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque talvez você não tenha tempo de estudar os seus casos. Exatamente. É aquela imagem do essencialismo clássica, né? Que você tem a bolinha com setas para várias direções pequenininhas, as setas, e uma com uma única direção que você vai muito mais longe, né? Pegando esse gancho, eu tava falando da parte cirúrgica, mas não precisa ser cirúrgica clínica, qualquer coisa. Eu falei da questão dos estudos, né? Que você faz uma autocrítica. Não precisa chegar tão longe. Pega no seu paciente, desde a faculdade. Se você começar... E por isso que é importante você ter tempo para você olhar e depois olhar como foi a evolução. Então, assim, o que eu tô querendo dizer. Você ter um bom tratamento de qualidade, e você conseguir, depois que acabou o processo todo, você parar, olhar todo o trajeto, olhar como foi a evolução do seu paciente, ou você tá lá fazendo a sua cirurgia, nas laparoscópicas, endoscópicas, a gente consegue fazer isso. Você operou, aí você vai lá na sua casa, você vê o vídeo, você vê que parte que você foi bem, a parte que você foi mal. É a mesma coisa da cirurgia, do tratamento da pneumonia, por exemplo. Se você não tivesse tempo, se você não tirar esse tempo para você, para ver como foi seu tratamento, se foi adequado, se não foi, e fazer uma autocrítica para onde você pode melhorar, você sempre fala que você não melhora se você não fizer Feedback. isso. Então, assim, seja na tratamento clínico, cirúrgico, ou em qualquer outra área, na verdade. Se você tá treinando para algum evento esportivo, eu jogo tênis, mas não tô longe de ser profissional, mas eles também fazem isso. Eles têm as métricas, né? É questão de você ter tempo para fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, e você não precisa de 1000 casos. Você precisa de alguns casos bem avaliados. Bem conduzidos e bem... E, cara, uma coisa, assim, que eu acho que é fundamental a gente lembrar aqui, já que a gente tá nesse dilema, né? Vou fazer residência em serviço público, em serviço privado, em serviço misto. Medicina não se faz vendo. Medicina se faz fazendo. E eu não tô falando só das residências cirúrgicas. Se você não sentar seu bumbumzinho e estudar aquilo que você tá vendo e ler sobre aquilo, não adianta. Você vai ficar com aprendendo a famosa de orelhada, né? aprender de orelhada. E, cara, aprender de orelhada é a pior coisa que a gente pode fazer. Sabe por quê? Porque a gente não desenvolve senso crítico nenhum. Então é assim, vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, a gente é protocolo
estadual, né? Não sei, na verdade, não sei se estadual ou municipal, agora me pegou. Mas enfim, é protocolo, pelo menos dentro da cidade de São Paulo, que a prevenção de oftalmia neonatal se faz com colírio de nitrato de prata. Mas não é o padrão ouro para prevenção de oftalmia neonatal. Tem mais efeito colateral, tem que ser feito? Tem que ser feito. É o que a gente tem? É o que a gente tem. Então, se precisa fazer, precisa fazer. Mas aí, existe um padrão ouro. Lá em Santa Catarina, por exemplo, a gente usa o colírio que é padrão ouro, que é a iodopovidona. Aqui a gente não faz esse uso. E aí eu já ouvi várias vezes, a família fez a pesquisa das bactérias e não quer aplicar o colírio de nitrato de prata. Nossa, que absurdo. Que absurdo, porque é o que a gente faz pra todo mundo. Tem que fazer. Peraí, não é bem assim. Ótimo exemplo. Se você for sentar e estudar, você vai ver que, primeiro, não é o padrão ouro. Segundo, se você faz pesquisa, tem como você evitar. Terceiro, se a família quiser fazer a outra opção, ela tem direito de fazer. Então, entende que você desenvolve essa capacidade de, tipo assim, não só olhar pelo que todo mundo tá fazendo, entendeu? E sim pelo como realmente as coisas funcionam. É que quanto mais você estuda, voltado pra minha área. Quanto mais você estuda, mais você tem capacidade de ponderar a melhor decisão e não seguir a receita de bolo, né? Exatamente, e individualizar. Desguidelinizar, que a gente chama, né? É ótimo você ter o guideline, é maravilhoso você saber como funciona na teoria, mas nem sempre aquela teoria ela vai ser bem aplicada para aquele paciente. E tratamento bom é o tratamento que a gente consegue fazer, é o tratamento que o paciente consegue aderir. Então, eu acho que é isso que a gente tem que avaliar também, né? Lembrar que depende muito da gente, sim. Claro, o serviço é importante, os recursos. Nossa, um serviço privado tem muito mais recursos. Tem muito mais recursos, mas se você não souber pra que aqueles recursos servem, se você não souber até quando, como a gente chega naquele recurso, não vai estar adiantando nada, entendeu? Entre aspas, nada. Eu acho que, voltando pra essência desse nosso encontro, que é desconstruir mitos. Eu acho que esse papo nem deveria existir. Eu vou pro público ou privado. Eu acho que aí a gente podia quebrar esse mito. Esquece isso, entendeu? Tem muito mais coisa que envolve você se tornar um bom profissional. Então, inclusive no Einstein, você acha que não depende só de você ser o cara mais ferrado de todos. Um dos grandes nomes lá no Einstein, talvez ele não seja o melhor cirurgião em uma coisa, mas ele é muito bom em várias coisas, e no tato, no soft skills. Uma coisa que eu estou aprendendo ali fazendo toda a propaganda no meu consultório particular, na experiência do paciente, no pré-consulta. Óbvio que ele é um ótimo profissional, muito bom urologista. A verdade é que generalistas vencem no mundo de especialistas. Quando você tem que ter o conhecimento específico, você tem que, então, se especializar, fazer. Mas se você só tem aquilo, se a sua única caixa de ferramenta é o conhecimento técnico, a sua formação, você perde. Aqui em São Paulo, você ainda sendo super especialista, talvez você pode não ser generalista. Aqui em São Paulo a gente tem público para tudo, né? Sim. Então isso é outro detalhe, né? Você saber onde você quer ficar. Na pediatria você pode falar muito bem. Eu tenho algumas amigas pediatras especializadas em uma gastropédia. Ela voltou lá pra Americana. Ela falou, cara, o que eu mais faço é pediatria geral mesmo. Então, tá muito aí. Você tem que saber o que você quer. Muito mais que o público privado. E tem um detalhe importante, você tem que passar, né? Então, assim, isso é algo que eu falo desde o começo. Pra minha irmã, agora ela entrou na pediatria também. Ela falou comigo. Muito mais que... Primeiro você tem que passar, né? Então, assim, voltando. A gente tem muitas boas opções públicas, muitas boas opções privadas. Tenta entrar nas melhores, né? Nem sempre você vai conseguir, mas se você estudar, fazer tudo direitinho... O não você já tem. O não você já tem. Então, assim, nas melhores você vai ter o serviço mais estruturado. Em geral, você vai ter mais recurso. E, em geral, você vai estar cercado de pessoas mais interessantes que vão te trazer pra cima. E então, eu vou prestar só Einstein. Puta, cara. Você pode ter uma diarreia no dia anterior e vai perder. E talvez você não entre. É muito mais do que só estudar. Tudo bem, vai ter aquela pessoa que é muito hiper diferenciada e ela vai passar na sua frente. Mas se você se esforçar muito, tiver num bom dia, cair o que você mais sabe,
por mais bem preparado que você esteja, às vezes cai algumas picuinhas que não te deu sorte, né? Por mais bem preparado que você esteja, cada vez mais ali a régua tá mais alta, né? Então, assim, eu sempre fui a favor de prestar vários lugares. Na minha época, eu prestei quase 10 provas. Eu prestei as grandes. Que é um número bom. É um número que a gente recomenda de 5 a 10 aqui dentro da mentoria. Então, assim, geralmente, eu tinha um padrão, né? Então, as instituições de São Paulo, mas quase não prestei fora de São Paulo. Mas tem que saber o que você quer ficar. Sim, isso é um o que começo, você quer fazer, né? Outra coisa, um detalhe importante. Você que faz sua residência. O IANSP é uma ótima instituição, por exemplo. Mas a gente estava na fase da pandemia, né? Tem muita gente que pegou a pandemia e foi trabalhar, ou não fez nada. Cara, eu lembro que a gente estava com muito tempo livre, né? Aí, eu lembro que eu falei com o chefe uma vez, chefe, posso acompanhar suas cirurgias? Que a gente não estava tendo quase cirurgia. E eu estava desesperado, né? Residente de cirurgia quer estar operando sempre. Aí eu lembro que o chefe falou, não, vai estudar. Mas, puta, eu já estava estudando muito, assim. Eu já tinha esse plano de estar estudando, porque o R3 sabe muito bem que a gente não consegue. Infelizmente, a gente aprende tudo de orelhada, mas por ter 3 anos a gente consegue tirar esse atraso depois. Né? Então eu já tinha todo um planejamento de estudo para os meus próximos 2 anos. Isso é um outro ícone que a gente pode também conversar. Mas assim, você está numa situação difícil, às vezes você não entrou na melhor residência que você queria e você não está na situação mais ideal possível. Puta, aí eu fui atrás de outras pessoas. Corre atrás, né? O famoso corre atrás. Eu acabei conhecendo outro médico que eu jogava bola e o cara fazia robótica e o cara também já foi um ícone aí da urologia. Aí acabei conhecendo outras pessoas interessantes, acabei conhecendo outros hospitais. Então, é muito isso, cara. Você tem... Você ir atrás, né? Você não entrou na particular que você queria, ou na pública que você queria. Puta, vai atrás do que você tem. Acho que vocês conversaram isso talvez em outros podcasts, mas você tem que fazer o seu melhor com o que você tem. Sim. É isso. Né? Então, esquece o público-privado. Óbvio, tenta entrar nas melhores. Quebra esse silo, né? Faz o melhor que você puder com o recurso que você tiver. E se você não tem o recurso agora, se prepara o melhor possível para quando você tiver acesso ao recurso, você fazer uma cirurgia melhor, um tratamento melhor, porque voltando, você tem a cirurgia robótica, mas você não sabe a anatomia direito, você não vai fazer uma boa cirurgia. Pneumonia é a mesma coisa. Você não tem talvez o melhor antibiótico, mas você tem aquela segunda opção que resolve antes de chegar muito bem. Lá no específico, você tem que entender bem o fundamento. Sim. Você tem que estar bem sólido no fundamento. Porque senão não adianta. É isso que a gente falou. Não adianta você ter os melhores recursos se você não souber fazer o básico, entendeu? Sim. Então, acho que é bem essa linha que a gente tem que tentar passar. É bem isso que a gente tem que tentar seguir. Em tudo na vida. Não é só dentro da medicina, mas na medicina mais ainda, né? Então, os residentes que sempre estão comigo, por exemplo. Posso fazer o surfactante no bebê? Pode. Se você me falar por que você vai fazer. É o clássico. Se você me falar o que ele vai fazer. Se você me falar por que esse bebê tá assim. Porque isso é importante. Não é só você ir lá e fazer o procedimento. Entendeu? Neonatologia é uma especialidade com muito procedimento. A gente via muito isso na residência. Nem aí, com nada. As discussões nas visitas. Vai ter procedimento. Opa, posso fazer o procedimento? Não era o meu caso, graças a Deus, mas a gente vê isso o tempo todo. Então, cara, como que você vai querer fazer, executar uma coisa que você não sabe nem por que você tá fazendo aquilo? Sim. Tem uma frase que é a seguinte, que é, principalmente na cirurgia, você demora 1 ano para aprender a fazer um procedimento, 5 anos para aprender quando indicar esse procedimento e 10 anos para quando não indicar o procedimento. Que é tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer também, né? E caminhando aqui para a reta final de processo de decisão em relação à residência, achei muito legal a gente romper essa barreira. Esse estereótipo aqui, público, particular, e não é bem assim. Eu acho que essa é uma baita mensagem para levar desse episódio.
Mas eu queria que você também contasse um pouco do contexto de decisão que eu acho que você está vivendo nesse momento, que é uma vez que você acaba a residência, ainda mais que você é de uma cidade menor, uma cidade do interior de São Paulo, de Americana, cara, o que você está levando em consideração para escolher onde você vai se estabelecer? Pô, eu quero voltar para perto da minha família, fazer minha carreira lá ou não, quero continuar com o meu network aqui em São Paulo e buscar esse caminho. O que tá passando aí na sua cabeça nesse momento? Essa é uma decisão bem importante, difícil, né, de ser tomada. E também envolve muitos fatores, né? Envolve você querer ou não estar mais perto da sua família, envolve você estar ou não com uma pessoa, uma parceira do seu lado, que queira ou não ir para essa cidade. As pessoas que você acaba conhecendo, né? Porque, tipo, eu e o Bernardo, por exemplo, o meu plano era, eu vou fazer pediatria e volto pra fazer neo aqui. Aí depois virou, eu vou fazer pediatria, vou fazer neo e depois eu volto. E aí, olha onde a vida me trouxe, né? Exato, então depende também de você ver se lá na cidade que você quer voltar, talvez, ou ir depois, se tem o recurso que você precisa para você poder trabalhar. Por exemplo, para mim não faz, até daria, mas eu tô me especializando em cirurgia oncológica, robótica. Americana, puta, eu tenho essa vantagem de que é 1h30, 2 horas de São Paulo. Eu consigo lá muito fazer um bate-volta, se eu precisar, se eu quiser ir. Tem gente que vai e volta todo dia. Eu acho isso um absurdo, mas onde eu sempre falo, cara, não tem certo e errado. Então, é o que se adequa pra você, né? Então, assim, pra mim, eu sempre pensei em fazer algo a mais. Eu sempre pensei eu sempre quis estar nos melhores hospitais para tentar fazer a melhor medicina que eu pudesse, os melhores recursos que eu tivesse. Então eu fui atrás disso. Mas eu tenho um grande amigo, que vocês também conhecem, que decidiu ir para o interior da Bahia. Inclusive a família dele nem estava lá. Sim. E, puta, cara, interior da Bahia. Quando ele falou para mim, não, e é interior. Então, assim, para ir para lá, ou você tem que andar 12 horas de carro de teco-teco. Então, eu tô certo ou ele tá certo? Cara, não tem certo. Eu acho que quem tá mais feliz? Se eu tô feliz aqui, ele tá feliz lá. É isso. Os dois ganharam, entendeu? né? Ele tá construindo a família dele, acabou de ter uma filhinha, uma pessoa do bem, a esposa dele também, estão com uma filha linda, e vai muito do que você quer. Ele fez a primeira percutânea da cidade, sabia? Uma cirurgia para cálculo renal, né? Complexa. Então, acabou trabalhando com cirurgia geral, até hoje está trabalhando, ele é urologista. Mas não tem certo e errado. Tem que ver o que você quer, se você vai ser feliz naquele lugar. E também, se você teve um planejamento e você não está feliz, não se adequou numa cidade, eu acho que não está errado também você voltar atrás e querer voltar para São Paulo. E ajustar a rota. Ou você se programou para estar em São Paulo, não aguenta mais essa cidade. A gente tá passando por isso agora, inclusive, a gente né? Tá refletindo sobre isso. Muito, refletindo muito. Será que a gente vai ficar aqui? Será que... Mas sem querer fugir da resposta, bom, acho que os pontos a pensar se na cidade que você tá, vai ter o recurso que você precisa para trabalhar, né? Acho que você tem que pensar na sua formação. Você vai querer ser um médico especialista, um generalista no interior. Talvez você não tenha espaço para ser um super especialista. Exatamente. Né? Eu quero, sei lá, mais fácil falar da minha área, mas, sei lá, uma neuropediatra especialista em tal doença. Puta, mas se for uma cidade de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes... tipo, neonatologia. Não precisamos nem ir longe. A única neonatologia. Cara, tem cidade do Brasil que não tem nem UTI neonatal. Então. Entendeu? Você vai trabalhar como pediatra geral. É isso, tipo, você curte muito uma área específica, puta, não dá pra você ir pro interior. Ou você vai pra um lugar que dê pra você ir e voltar. Mas aí isso é outra questão. Qual a qualidade de vida que você quer ter? Qual a qualidade de vida você quer ter? Vocês falam muito isso. Sua vida não é só medicina. Isso. Né? E eu sempre prezo isso. Por um lado, eu acredito que para você conseguir chegar no sucesso, você tem que ter um desequilíbrio em algum momento, né? Se esforçar, se dedicar um pouco mais em alguns momentos, talvez, muitas vezes, em muitos momentos, para conseguir chegar onde você quer. Mas se você não tiver um balanço e cuidar da sua saúde física e mental, você também não chega. Né? Então, tudo isso envolve, né? Você tem que ter tempo para cuidar da sua profissão, mas você tem que ter tempo para cuidar de você também. Total. Ótima resposta. Muito bom.
E caminhando aqui na nossa reta final de podcast, Stefano, a gente sempre tem uma tradição do nosso convidado dar uma indicação de algum outro convidado que ele quer ver aqui no DesconstruCast. E aí, a bola tá contigo agora. Puta, eu conheço tanta gente. Teria tanta gente pra indicar. Mas eu não tive tempo de pensar. Putz, eu preciso pensar em alguma pessoa. Pessoas interessantes, felizmente, eu conheço muitas, tá? Mas. Não necessariamente precisa ser pra falar sobre medicina. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser pra falar sobre. Aqui a gente conversa sobre desde imagem pessoal até surgimento de empresas. Inteligência artificial. Proposta de casamento. Sim. Tudo, né, amor? Já passamos por todas as áreas aqui dentro. Certo. Não necessariamente médico, né? Não necessariamente a gente médico. Vive numa área tão... Não, mas pode ser médico também, né? Não, eu tenho um grande amigo que eu acho que ia gostar muito de conversar com vocês, fazer parte disso. Talvez seja muito marmelada, mas acho que vai ser bem legal fugir um pouco da medicina. Uma pessoa que tem bastante vivência, tá morando fora do Brasil agora. Não. Uma pessoa muito querida para mim, tá? Eu acho que vai poder agregar bastante. Um primo meu que tá em Boston, o Neto, tá voltando aqui pro Brasil. Acho que ele vai ter bastante coisa para agregar. Legal. Ele é administrador de empresa. Show. Gostamos. Tá? Ele tá fazendo um MBA agora lá em Boston. No meio do ano volta para cá, tem cabeça bem aberta, muitas ideias, tenho certeza. E já conversei da empresa de vocês, do DesconstruCast, ele também gostaria de ter um papo com vocês. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Boa, show, então gostamos. Depois vamos pegar o contato dele. Exatamente. E a gente também tem uma segunda tradição que é indicar um livro. Um livro que fez sentido pra você e que talvez faça sentido aqui pra nossa audiência. Não pode ser o Sabston. Não pode ser o Sabston nem o Campbell. Putz, que droga. Pode ser o Tratado de Urologia? Não, o Campbell também não pode. Como é que é o nome? É Campbell? Como é que é o nome? Campbell. Tem o Pocket Campbell, não é? O livro de questões, né? Gente, eu não esqueço do Bernardo com esse Campbell. Ele ia dormir agarrado nesse livro no R3. Eu fiz uma colinha aqui. Vou checar minha colinha. O cara se preparou pra isso. Exatamente. Quer ver? É um livro meio masculino, mas que em algum momento foi importante pra mim. Chama Coração Selvagem. Mas eu acho que não necessariamente precisa ser para homens, mas tem muito a ver de você buscar a sua essência, né? E para isso você não precisa ser homem, né? Pode ser homem, mulher ou outro. Qualquer coisa. Qualquer opção que você tenha. Buscar um lado mais selvagem do ser humano, que a gente também tem isso. Tá mais em contato com a natureza, ir atrás dos seus sonhos. Acho que é um livro interessante que um amigo meu me recomendou. Legal. E fica aí a minha recomendação. Show de bola. Perfeito. E, mestre, onde é que a gente encontra em redes sociais para acompanhar um pouco mais de como tá sendo essa jornada aí pós-fellow? Eu tô no Instagram, @Stefano Badan. Tá? Badan é com um D só. BADAN, de navio. E eu ainda sou meio devagar na ciência. Não tem problema. Tô tentando melhorar essa parte. Mas é aí que vocês vão me encontrar. Também tem meu site mas é mais médico, mas para quem precisar também de urologista em São Paulo. Exatamente, faz teu corre. Consegue me achar fácil no Google também. E é isso aí, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso, cara. Espero a gente se encontrar mais vezes. Com certeza. Exatamente. Tomando um vinhozão, né? Estamos precisando. E você, amor, onde é que a gente encontra? No Instagram, @DRA Gabriele Araújo. E também no Instagram, @Pediatra de Consultório, todos os dias. Boa. O meu @Bernardo Preste no Instagram, no YouTube, no TikTok, @mentoria.residência, também para acompanhar um pouco mais do trabalho que a gente faz na mentoria. Estamos no Instagram. E DesconstruCast.podcast, nosso clássico aqui. Não esqueça de classificar esse episódio, já temos mais de 100 avaliações aqui no Spotify. Com 5 estrelas. Com 5 estrelas. Então,
Toda terça, 7 horas da manhã, um novo episódio pra vocês. Isso Valeu, aí, galera. gente. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.